Eliana, boa noite. Me ouvindo? Bora enviar aqui para algumas pessoas a nossa live. Vamos lá. É isso aí. Tatiane Bandrade, B. Andrade. Boa noite, Tatiane. Tudo bem com você? Tá me ouvindo, né? Eliana confirma. Ok, 8 horas. Já são, na verdade, 8:02. Então, independente de quem esteja presente com a gente, vamos, né, ser pontuais. Eu creio que isso é muito importante. Mas se já puder aí, ó, dedicar a uma família, 2 até 10 famílias essa live, compartilha, por favor, tá bom? E essa live vai ficar fixada aí no Instagram e nós estaremos também subindo ela para o canal do YouTube do Laboratório Homeschooling, lá no YouTube, como eu disse, tá bom? Então, se você que está nos assistindo no momento presente, vai assistir futuramente, enfim, essa live vai subir também para o canal do YouTube e vai ficar fixada aí no Instagram. Ok, pessoal? Vamos lá, então, né? Vamos dar início. O tema o nosso assunto de hoje é Trivium e a educação clássica. Então, hoje vocês vão estar tendo a oportunidade, quem ainda não conhece, de saber um pouco mais desse método, tá? Desse recurso, desse currículo que é usado por algumas famílias, tá? As famílias que gostam de um método mais de literatura, línguas, né? Latim, colocar em prática línguas antigas também, tá bom? Esse método é perfeito. Nós usamos basicamente boa parte desse método aqui na nossa família. De um modo geral, também aplicamos um perfil mais eclético também, misturamos vários tons também de outros currículos. Aquilo que vai funcionando ali pra gente, a gente vai aplicando também. Porém, sou uma fã de coração da prática do currículo do Trivium. E o que seria o Trivium? Nós vamos abordar, tá bom? Uma das grandes dúvidas de quem deseja começar a educar seus filhos em casa é justamente qual método, qual currículo usar para buscar ter uma educação de excelência com os seus filhos, né? Na live anterior, nós estivemos abordando alguns currículos, né? Um pouquinho de cada um. Nessa série de lives que nós estamos nos propondo a falar justamente dos currículos mais usados entre as famílias educadoras, tá? Nós citamos alguns dos mais utilizados. Nós falamos sobre o método tradicional, que é aquele onde as pessoas que estão entrando para a educação domiciliar, elas têm aí pouco conhecimento do que vai aplicar, então elas trazem aquele método tradicional muito vivido lá na escola para aplicação nesse período de transição. Temos a educação clássica, o Trivium, vamos falar também do método por unidade, vamos falar sobre o clássico Conversation. Estou tentando ver alguma família que pratica o clássico Conversation para trazer para a gente como funciona isso na prática, tá? Já marcamos também com 2 famílias que dirigem um perfil e que vivenciam o currículo Charlotte Mason, também dentro dessa questão clássica, tá? Temos também o Charlotte Mason, esse currículo maravilhoso. Eu tenho alguns amigos, portanto, a gente vai estar trazendo aqui
famílias que vão falar pra gente. Acho que no dia 6 estamos fechando isso aí, tá? Temos o método unschooling, onde uma família maravilhosa vai estar abordando pra gente. Eles praticam essencialmente esse método unschooling, que traduzido significa desescolarização, tá? Temos um método comunitário muito parecido com o clássico Conversation. E temos um método eclético que mistura um pouco de tudo, pega ali o método Montessori também, utilizado em escolas, e utilizam tudo isso para criar o seu próprio método, tá? Então, hoje, propriamente, nós vamos falar, né, licença, sobre o método Trivium, tá? Bom, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que nos assistem agora, que vão nos assistir mais tarde, que o homeschooling pode ser sim feito no Brasil, tá? Ele já é sim reconhecido pelo MEC. Teve esse projeto de lei que já está aí, estava tramitando aí em Brasília há cerca de 10 anos esse projeto de lei. No entanto, agora nós conseguimos passar pela Câmara dos Deputados, foi aprovado ali pela Câmara dos Deputados, indo agora para o próximo passo, o próximo round, que é o Senado, tá bom? Então vamos ficar aí com uma expectativa muito boa, com o coração desejoso de que tudo vai dar certo e confiantes, tá bom? Então, primeiramente, é importante que o homeschooling não... Você entende que o homeschooling ele não é feito apenas de atividades parecido lá com a escola. O homeschooling, a educação feita em casa, ela leva em conta, tá, todas as vivências familiares. Tudo aquilo que a família faz em casa, um bolo que vai fazer na cozinha, tá? Uma jardinagem, tudo isso é prática de educação em casa, tá bom? Então se valoriza tudo isso, tá? Tudo se torna um campo de educação verdadeiramente integral. A educação no lar pode-se dizer, de fato, que a educação feita em casa é uma educação verdadeiramente integral. Por exemplo, aqui em casa, o nosso lema é justamente que o aprendizado, ele acontece do levantar ao ir dormir. E a nossa missão é curtir toda essa jornada com a nossa família, porque é uma vivência muito prazerosa. O homeschooling é um estilo de vida. Antes de ser atividades exaustivas, né, onde se cansa a criança para aprender, não, de modo algum. O homeschooling é algo prazeroso de se viver, porque ele é um estilo de vida. Tá? Então, gente, se você concorda que esse tema é algo interessante, vai te ajudar e vai ajudar outras famílias, aproveita aí mais um pouquinho para enviar para outras pessoas, para compartilhar. Pega esse link, você que está assistindo no YouTube, pega esse link aí e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, famílias que querem conhecer mais sobre o homeschooling, ou até mesmo famílias que não vão praticar, mas que precisam saber um pouco mais do que é essa vivência. Geralmente as pessoas julgam aquilo que elas não conhecem, tá? Tudo aquilo que não está no campo do seu conhecimento, você tende a julgar e julgar de forma muito maldosa. Então, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, vai ser algo que vai nos trazer muita alegria e a gente vai assim conquistando o nosso espaço, tá? A educação em casa, essa live ela tem essa intenção também, sabe? De mostrar para você que a educação em casa, ela é sim para toda a família. Os pais vivem isso, vive uma vida de estudos também, porque tudo a gente está o tempo todo estudando para colocar em prática com os nossos filhos, para ser exemplo para os nossos filhos, tá? E lembrando que os pais são, em potencial, as pessoas mais adequadas para guiar o caminho de aprendizado dos filhos de vocês. Então, essas coisas, essa questão aqui eu sempre vou citar aqui nas nossas lives, tá? Que vocês, sim, vocês conseguem. No início pode parecer algo assim muito difícil, intangível, tá? Mas à medida que o tempo vai passando, você vai colocando em prática, vai se tornando mais tangível, vai se tornando um caminho mais simples e assim se torna algo que você vive de forma prazerosa, entendeu? Sem se tornar algo enfadonho, porque é possível os pais colocarem em prática, todos podem colocar. Sim, tem seus desafios, os pais precisam lidar
com o conhecimento, mas é muito bom, o seu cérebro se expande e isso é muito importante para nós, né? Ter conhecimento. A verdade, conhecer traz verdade e a verdade liberta, né? Bom, no final a gente vai abrir para algumas questões. Quem quiser participar com a gente, tá? Com alguma pergunta, já pode ir anotando aí e trazer a sua questão no final dessa live. Muito bem, quero agradecer também a presença da Nanda, a Nanda Crochê. Nanda, muito obrigada por estar aqui conosco, tá? Por estar nos seguindo em nosso perfil. Deus abençoe você e sua casa. Quero agradecer a presença da minha sogra também, Irani Socorro. Minha maravilhosa sogra, que também é para mim como mãe. Sejam bem-vindos. Bom, vamos então para o nosso tema, de fato. O que vem a ser o trivium? O que vem a ser o trivium dentro da educação clássica? O que quer dizer esse termo? Como bem diz o nome, trivium vem de 3, tá? E nós vamos ver o que são essas 3 capacidades que tornam a educação domiciliar, dentro desse conceito de educação clássica, algo que vai enriquecer a vida dos nossos filhos por toda a sua existência, tá? O trivium, primeiramente, ele é oriundo da Idade Média, tá? Foi a educação clássica dos nobres daquela época. E é uma educação que prioriza trabalhar a arte de se escrever bem, a arte de falar bem e a arte de pensar bem, com raciocínio equilibrado, um raciocínio lógico, um raciocínio maduro, ou seja, é a ciência da palavra escrita, falada e pensada com coesão, com harmonia, tá? Com uma estrutura onde elas não se dividem entre si, elas andam juntas, essas capacidades, tá bom? Sendo composto, então, aí por gramática, que é a base do conhecimento, tá? A dialética ou a lógica, que é a base do entender, do entendimento. A retórica, que é a base para a aplicação na vida de forma sábia, tá? É a aplicação da sabedoria. Então, a educação que é baseada no trivium, né, nessas 3 capacidades, tem por princípio lapidar o pensamento do aluno, do estudante, a fim de que saiba defender os seus princípios de vida, filosófico, religioso, educacional, tá? Com clareza, seja na escrita, seja no pensamento, ou seja na fala. Olha que tremendo! Ou seja, é uma educação completa, tá? É uma base para uma vida. Por isso eu amo o trivium, justamente por essa questão, tá? Agora nós vamos falar do trivium na aplicação na vida educacional da criança. Nós já vimos aqui que o estilo clássico de educação do trivium é construído sobre essas 3 capacidades, né, mentais ou intelectuais, que é a gramática, que é a base para receber ou reunir informações, o conhecimento, né? Segundo, a lógica, eu tô falando, repetindo para você gravar bem o que é o trivium, tá? Segundo, lógica, que é a base do entendimento, o preparo para organizar e conectar as informações em uma ordem lógica, o entender. A retórica, que é sendo essa a 3ª capacidade para colocar de forma verbal, expressar a fala de uma forma sábia, tá? Reunindo aí todas essas outras bases anteriores, a pessoa ter a consciência bem organizada daquilo que defende e falar disso com muita clareza, de forma que se entenda bem, que se expresse bem, ok? Muito bem. As crianças, elas estão aí, ó, continuamente se desenvolvendo. As crianças, elas estão continuamente se desenvolvendo em conhecimento, compreensão e sabedoria, não é verdade? E isso acontece mesmo antes do nascimento. Nós nos preocupamos com isso, com os nossos filhos, dentro da barriga, tá? Quando nós viemos a ter o conhecimento de que estávamos gerando um bebê no nosso lar, o nosso primeiro filho, então, abriu as portas para que a gente já introduzisse uma
uma consciência educacional lá desde o ventre. Então a gente orava com o nosso filho, falava palavras de bênção sobre a vida dele, contava histórias com ele dentro da barriga, colocávamos música clássica. Tanto é que o ouvido dos meninos aqui em casa são tão assim seletivo, que quando a gente passa por algum lugar que eles ouvem as músicas aí dessa geração que a gente tem vivido assim, que não é nada agradável, eles ficam muito incomodados mesmo, tá? Quero agradecer a presença da Aline Mimos, Aline Matil, acho que é isso, a Luciana Barbosa, que está aqui conosco. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, tá? O nosso conteúdo é um conteúdo de educação, homeschooling, educação em casa. Se vocês ainda não nos seguem, fiquem à vontade, tá? Então, desde antes do bebê nascer, ali já também acontece a educação, na formação dentro do ventre, tá? Então, nós descrevemos essas etapas, né, do conhecimento através da gramática, da lógica e da retórica. Nós escrevemos nas etapas a seguir, onde a gente vai aí, ó, dividir em idades das crianças. É claro que essa divisão, ela não está encaixotadinha, ela não está fechada assim, tem que ser dessa idade até essa idade. Não, vai depender muito do nível da criança, do nível de compreensão, do crescimento dela, tá? De como ela se desenvolve. Cada uma tem um ritmo, nenhuma pode se dizer, fulaninha tem mais dificuldade do que o outro, não. Gente, a gente tem que parar com isso, de rotular as nossas crianças, né? E infelizmente, nós crescemos, nós que estudamos nas escolas tradicionais, infelizmente nós éramos, separados em guetos dentro das salas de aulas. Aqueles é a turminha da bagunça, aquele é a turma do fundão, aquele é a turma que tem super desenvolvido, é estudioso, segregando as crianças dentro desse contexto escolar e de aprendizado. Então, a família educadora, ela tem um princípio muito lindo, todas as famílias, é não segregar suas crianças, é não rotular. Aqui o fulaninho é mais desenvolvido, é mais inteligente, tira nota boa, não sei o que, se expressa bem. Nós aprendemos a compreender que cada um tem uma personalidade diferente, tem um temperamento diferente. Por isso que os pais educadores são pessoas que buscam estudar, conhecer, se intelectualizar um pouco mais, buscar a sua autoeducação, tá? O seu autoconhecimento, que é algo muito importante também, para que não venham trazer esses rótulos muito danosos na vida de nossas crianças, tá? Então, esse é algo muito importante que a gente tem que ter o cuidado, tá? Nós vamos abordar de modo resumido aqui como é que faz acontecer o trívio dentro de cada fase do desenvolvimento. Então, vamos começar com o nível do conhecimento. É o nível gramatical, é o estágio da gramática, que ocorre antes do nascimento até a fase ali dos 12 anos do menino ou da menina. Tá? A criança, ela nos primeiros anos de vida, até os 10 anos, as crianças estão ali em grande fase de aprendizado, onde elas estão se desenvolvendo na língua falada, né? Ali onde elas estão no momento de um processo concreto do aprendizado, ela costuma repetir. É muito normal que isso aconteça, as crianças repetem como verdadeiros papagaios, onde elas estão construindo o seu léxico, o seu vocabulário e preenchendo a sua compreensão básica do mundo. Aqui em casa, por exemplo, nós estamos justamente vivendo o trívio no seu contexto geral, que nós estamos aqui na fase gramatical, nessa fase com o Robert, né, e o Ronald já entrando na segunda fase, que é mais a fase da lógica, tá, que a gente vai abordar já, e o Richard, que já está na fase mais retórica dessa jornada da educação clássica. Então, estamos vivendo isso aqui. Tá? Então, essas crianças pequenininhas ali, desde o ventre até os seus 12 aninhos, elas precisam de treinamento, elas precisam de ter um acompanhamento mais de perto, tá? É a fase onde elas devem ser treinadas na autodisciplina, repetindo as informações que ela está recebendo, tá? E sendo preenchidas as suas mentes com informações verdadeiramente úteis.
informações que vão somar na vida daquela criança, tá? A gente percebe que a maioria das crianças, justamente nessa fase ali, gramatical, do aprendizado da fala, do construir o vocabulário, até os seus 9 anos ali, a criança está recebendo uma enxurrada de informações de todos os lados, e assim fazendo com que a sua mente seja preenchida com coisas inúteis, que vai cansar a mente da criança. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que nessa fase, gente, é a fase do brincar, onde o brincar, eu gosto de dizer que é coisa muito séria. As pessoas acham que as crianças não aprendem nas brincadeiras. O momento lúdico, o momento da brincadeira, é um momento absurdamente oportuno para a criança construir relacionamento, construir ali a habilidade de se relacionar, de conhecer os seus limites, até onde ela pode ir, os limites do outro também, tá? Ela está construindo um universo de socialização, de ambientação, a inteligência espacial, dependendo da brincadeira, do corre, do esconde, sabe? Então, isso é muito sério, tudo isso é aprendizado e tem que levar, sim, em conta. Já por volta dos 9 ou 10 anos, ainda nessa fase gramatical, tá? Do trivium, dessa capacidade, esses pequenos jovens desenvolvem a capacidade de pensar de um modo mais abstrato. O que é pensar de um modo mais abstrato? Eles começam a desenvolver as conexões de pensamentos mais elaborados, tá? Eles já, tipo assim, a flor é vermelha, mas o que tem por detrás daquela flor vermelha, a essência daquela flor, elas têm um pouco mais de curiosidade, não é simplesmente a cor vermelha, a flor, que é concreto, né? Não, eles vão tecer toda uma conexão a respeito daquela flor que é vermelha, certo? Então, essas crianças nessa idade atingiu aí tal estado de maturidade que a lâmpada se acende para vir a mais adiante no seu crescimento, que é o próximo passo. Elas vão poder lidar com conceitos matemáticos mais abstratos. Então, é por isso que, às vezes, nós temos a ideia de que o meu filho não está entendendo matemática, ele tem dificuldade. Aí, lá na escola, sofre o bullying. Ele é burro, ha, né? Tem dificuldade. Aí, chama o pai e mãe na escola, constrange a criança. Gente, mas é porque, em determinado momento, a criança ainda não tem um pensamento, um raciocínio abstrato para construir aquelas questões mais elaboradas da matemática, tá? E aí, ou da gramática também, né? Substantivo, verbo, aquelas coisas muito cheias de questões que dificultam o entendimento da criança e ainda assim deixa ela constrangida porque ela não está conseguindo entender. Enquanto a criança está no nível de conhecimento, esse nível gramatical, nós vamos nos concentrar em ensinar para ela, dentro do trivium, as habilidades de compreensão, para receber as informações de forma mais precisa, para reunir fatos. E como é que isso vai acontecer, gente? É algo maravilhoso, tá? Ela vai sentir isso através dos seus sentidos, ela vai desenvolver aí o seu vocabulário através da literatura. Coloque livros para a criança ler, sabe? Livros diversos, jornais, assuntos diversos para essa criança ter contato com a literatura e ir construindo também uma riqueza maior de vocabulário. E trabalhando aí com ela a escrita, um ditado, tá bom? Pequenos textos que ela pode estar desenvolvendo, pequenas frases. E assim, nessa fase, a criança vai desenvolvendo o seu raciocínio, o seu pensamento através da literatura. Você pode trabalhar matemática e ciências naturais juntos, geografia, através da literatura, através de recortes de jornais, você lendo para a criança, tá? E é assim que você vai construindo as competências de ler, ouvir, escrever, observar, medir, relacionar, socializar. Ok, gente? É assim que se desenvolve nesse primeiro objetivo, nessa primeira fase que eu disse que é a gramatical, o nível do conhecimento, tá bom? Só eu vou tentar ainda ser um pouco mais elucidar de uma forma mais resumida, mas é muito difícil porque é um assunto bem mais
de abordagem mais profunda, tá bom? Mas no final eu quero indicar um livro muito importante também para vocês. Eu esqueci de subir com o livro para cá, olha só. Tá. O nível do entendimento, que é o estágio da lógica, que acontece entre as idades de 13 a 15 anos. É o período intensivo do conhecimento, tá? Do conhecimento gramatical, que ocorre aí durante uns 3 anos da vida da criança. Agora a criança vai começar a colocar em prática tudo que ela aprendeu lá, tudo que ela leu, todas as interações de conhecimento que ela teve, para poder agora estabelecer isso no nível agora de maturidade para o entendimento, para o raciocínio lógico. Então, os jovens dos 13 aos 15 anos começam a viver nessa fase, tá? A desenvolver suas habilidades de raciocínio. O pensamento já está bem mais abstrato, tá? Ele começa a fazer conexões mais profundas e ali ele consegue entender melhor álgebra, geometria, aqueles assuntos de matemática que deixava a criança tão desgastada numa fase que ainda não era hora dela aprender, tá? Então, se o seu filho está tendo dificuldade com matemática nessa fase entre os 9 e 12 anos, gente, é completamente compreensível, tá bom? Apresenta para ela conteúdos de matemática através de livros de leitura, tá? Enfim, desenhos, tá? Tem tanta coisa, tem tanto material muito bom e rico para ajudar nesse processo, tá bom? Bom, nessa fase eles são muito mais curiosos, muito mais analíticos, tudo eles estão perguntando, tudo eles estão questionando, tudo eles estão fazendo relações. Ah, mas isso não seria resultado daquilo, tá? Então, quando a criança ela tá nesse nível, ensinamos a ela a habilidade de raciocinar, de questionar de forma mais crítica, de analisar, de avaliar, de discernir os motivos, as causas, as circunstâncias, meios, propósitos, objetivos e efeitos, investigando teorias, tá? É uma fase linda da criança, essa fase. É a fase em que meu filho, o Richard, justamente está, sabe? Tudo viram, é aquela fase assim, linda, deles quererem revolucionar o mundo com as teorias que eles vão construindo, daquilo que eles analisaram, daquilo que eles assistiram, daquilo que eles leram, sabe? Então, a compreensão, ela é transmitida nessa fase por meio de treinamento, de correção, de treinamento de novo. Então, a gente treina a criança, a gente corrige aquilo que ela fez, junto com ela a gente monta um currículo de aprendizado daquilo que ela quer aprender também. É a fase de desenvolver o autodidata, tá? Essa fase é muito linda, porque é preciso que você aprenda a confiar nos seus filhos, tá? No seu filho, na sua menina, no seu menino que está nessa fase aí do autodidatismo, que é justamente a fase da lógica entre os 13 e os 15 anos. Eles estão aí desenrolando o seu caminho de estudos e se tornando, assim, pessoas autodidatas. Então, a educação em casa, ela promove isso. É automático. A criança mesmo, nessa fase, ela tem muito interesse de conhecer o mundo. Ela está vivendo ali o deslumbrar de um mundo novo diante dela e as possibilidades e a inteligência dela está assim, ó, à flor da pele, tá? Então, desenvolvemos nesse momento um vocabulário de relacionamentos, ordem e abstrações. Nosso ensino se tornará mais sequencial, mais sistemático, separando os diferentes ramos de aprendizagem. É nessa hora, outrora, ali no período gramatical, se estudava tudo na literatura, usava ciências para aprender matemática, tudo num único conteúdo pode se trabalhar a interdisciplinaridade. Já nessa fase, né, lógica, é necessário trabalhar com ferramentas de investigação, que é a análise, a comparação, o contraste entre os sistemas de estudos ali, onde é importante classificar as disciplinas, a matemática a ordem é essa, o português é esse, tá? Para que eles possam ali fazer a análise, contrastar tudo, pesar e perceber as diferenças, né? E entre todas essas questões, entre as teorias, enfim. Bom, bora lá, para o nível da sabedoria, que é o nível da retórica.
Essa fase, ela ocorre, né, essa terceira capacidade da retórica, que é o nível de sabedoria, ela ocorre dos 16 aos 18 anos. Nesse período, é um período intensivo do entendimento, onde vai se colocar em prática o uso da lógica, que ela aprendeu ali nos últimos 3 anos da vida dela. Então, quando termina aquela fase, continua a crescer, a desenvolver o raciocínio lógico, né, a colocar em prática tudo que aprendeu na fase gramatical. E agora entra a capacidade da sabedoria, tá? Que é a retórica, que vem se desenvolvendo aí o tempo todo nesses níveis anteriores, para que agora, nessa fase, o jovem, que já tem ali os seus 16 a 18 anos, comece a desenvolver de uma forma bem concisa a habilidade da comunicação, da aplicação. Gente, eu estou falando o tempo todo aqui. Quem está comigo aí está conseguindo compreender? Faz um joinha para mim. Deixa eu perguntar para vocês o que vocês estão... se vocês estão compreendendo aquilo que a gente está falando, tá? Faz um joinha pra gente. Ok? Então, nessa fase, os jovens, né, dos 16 aos 18 anos, eles querem expressar de uma forma mais criativa e eficaz tudo aquilo que eles aprenderam na fase gramatical, né, que ocorre aí antes do nascimento mesmo, até os seus 12 anos, né, na fase da lógica, que é dos 13 aos 15. Então, eles querem colocar em prática. Então, quando o menino, a menina, o adolescente está nesse nível, nós estamos aí acompanhando e iluminando eles, trazendo ensino, habilidades de julgamento de forma prudente, de uma expressão, né, de fala eficaz, bem elaborada, para falar as coisas de uma forma concisa, respeitosa, analisar tudo o que vai falar anteriormente. A fase, afinal, é a fase da sabedoria, a fase da retórica, de falar bem, tá? De julgar bem as coisas, tá? Então, isso acontece por meio da comunicação e da aplicação prática. A sabedoria, ela é transmitida por meio do incentivo à iniciativa e inovação individual, do autoconhecimento, fazendo-se perguntas, tá? Interagindo com outras pessoas, com estudos em grupo. É uma fase muito importante para que esse jovem venha se encontrar e fazer estudos em grupo, né? E ali testar todas aquelas combinações daquilo que eles vêm aprendendo ao longo desses anos anteriores, tá? Buscando a aplicação de princípios, de valores e objetivos. Então, geralmente, as famílias cristãs católicas, famílias cristãs espíritas e evangélicos, protestantes, são as famílias que mais se preocupam em colocar em prática esse método, que é o Trivium, por justamente ser algo que vai procurar trabalhar princípios, valores, objetivos e fazer com que esse ser humano conviva muito bem na sociedade de uma forma sábia, tá? O período intensivo da sabedoria dura 2 ou 3 anos também, e quando termina a sabedoria, é claro que a criança que veio com toda essa bagagem de aprendizado, conhecimento, relacionamento com a sua família e as outras pessoas, ela vai crescer, ela vai continuar se desenvolvendo usando todas as ferramentas que ela vem aprendendo ao longo desse tempo todo, tá? Então, nós já estamos quase chegando ao fim da nossa live, tá? Eu resumi muitas coisas aqui, e para entrar mais aí nesse processo de finalização sobre o Trivium, existe aí o final do acabamento. Sabe aquela minha sogra estava aí com a gente, não sei se ainda tá, ela é costureira, uma costureira maravilhosa, de alto padrão. A minha sogra faz um acabamento perfeito na roupa, que deixa a roupa realmente mostrando que teve um trabalho exímio, um trabalho bem elaborado ali, não foi feito de qualquer jeito, não, é algo que não vai descosturar de qualquer forma, tem um acabamento bonito, que às vezes, dependendo da roupa, nem mostra a costura, sabe? É uma coisa linda. Então, é essa fase que a gente vai entrar aqui, que é a idade de 19 anos acima, que é o nível final do acabamento. Vocês não deixaram o joinha para mim aí, mostrando que vocês estão entendendo, tá? Mostra aí, por favor. O nível final, o nível de dar acabamento. Você está ali trabalhando com a sua criança, construindo um ser humano, né? É um processo difícil, muitas vezes doloroso,
desafiante, é como se fosse uma casa linda que você quer finalizar e visualizar no final todo esse processo acabado e muito bonito e desfrutar vendo aquele ser humano sendo um ser humano muito feliz e trazendo ali harmonia no meio onde ele vive. Assim também é a educação, é como se fosse uma construção, tá? Então, nesse nível final, né, do trivium, os jovens já adultos, com idades entre 19 e 20 anos, devem unir e reunir todas as capacidades que ali viram, né, do gramatical, que é a fase do conhecimento, da fase da lógica, do entendimento, de entender o mundo, e a fase da sabedoria, que é a fase da retórica, de colocar em prática com a sua vivência, com o seu comportamento, com a sua fala, tudo aquilo que ela viveu, que ela aprendeu. Então, é claro que todas essas capacidades anteriores que a criança, que esse ser humano vivenciou, vai continuar a crescer, mas as ferramentas básicas que ela vai usar ao longo da vida deverão estar todas desenvolvidas até essa altura, tá? E então, como é que é essa questão aplicando o trivium aos assuntos da vida, né? Vamos pensar que o conhecimento, o entendimento, que é a compreensão, e a sabedoria, ela se aplica a muitas outras coisas. É justamente nessa fase adulta agora que o ser humano que vivenciou, obrigada, Eliana, que vivenciou o trivium, né, dentro do seu lar, com a sua família, ela vai, inclusive, colocar em prática para a sua vida, para assuntos do dia a dia. Tudo que ela aprendeu, toda essa sistemática vivenciada ali, ela agora vai saber usar nos desafios da sua vida pessoal, tá bom? Depois que conhecemos uma quantidade razoável de fatos, começamos então a descobrir a conexão entre os fatos, que isso é a compreensão lógica, tá? Vimos primeiro a compreensão da gramática e agora também a compreensão de forma retórica, colocando em prática no dia a dia. É isso que o trivium ele consiste, de fazer com que tudo que a pessoa viveu na sua vida ali de aprendizado, ela venha aplicar de forma sábia na sua existência, tá? Nos desafios da vida. Muito bem, resumindo, tá? Nós percebemos que as capacidades do trivium de conhecimento, repetindo, né? Porque é um assunto assim denso, tá? As capacidades do trivium, que é o conhecimento na fase da gramática, da compreensão na fase da lógica e da sabedoria na fase da retórica, não são pequenos compartimentos organizados com portas seladas. Não, eles têm uma dança entre eles têm uma harmonia entre eles se relacionam entre si. E é justamente nesse momento aí da fase adulta que a criança vai perceber, que o jovem, aliás, o jovem adulto vai perceber essa dança, né? esse envolvimento dessas três capacidades juntas, reunidas. Então, para resumir tudo em uma frase, primeiro, nós instruímos a criança no conhecimento e então orientamos os jovens na compreensão e então desafiamos os jovens mais velhos em sabedoria. Vou repetir, viu? Olha que lindo isso aqui, para a gente fechar com chave de ouro esse assunto. Primeiro, nós instruímos a criança no conhecimento, naquela fase, né, concreta de receber informação, de receber informações verdadeiramente úteis, né? E então orientamos os jovens na compreensão, na lógica, né, entre tudo aquilo que ela tem aprendido. E daí desafiamos os jovens mais velhos a viver em sabedoria, certo? Então é uma prática maravilhosa. O trivium, assim, não tem como dar errado. Colocar em prática esse método, não tem como a sua educação familiar dar errado, porque é uma educação que é fundamentada em princípios que serão usados e levados por esse ser humano por toda a sua vida. Você está construindo um ser humano capaz de viver bem, de escrever bem, de pensar bem, de
e de estar bem onde ele estiver, ok? Então, lembre-se, é muito importante que você participe com seus filhos toda a programação que você quer fazer com eles, tá? Se você quer aplicar o ensino clássico na sua casa, e falando ensino clássico tá aí com a gente, obrigada pela presença de vocês, tá? Esse método clássico do Trivium, participe com seus filhos do seu interesse, de como vai ser essa jornada com a sua família, tá? Mesmo que você já tenha decidido isso de uma forma já antes, né? É importante que você sente com seus filhos, elabore os planejamentos com eles, tá? Faça tudo com seus filhos. Não chegue sendo uma pessoa que impõe as coisas. Participe. Seja uma família que reúne valores de respeito mesmo pela opinião dos seus filhos, tá? Isso é muito importante, tá? Envolver eles nesse processo vai deixar eles ainda muito mais empolgados, vai criar neles uma rotina saudável, vai levar eles a ter um comprometimento, ao autodidatismo, tá? E no fim das contas, todo mundo vai se divertir juntos, tá bom? Pessoal, tem alguma pergunta para ser feita dentro desse assunto que nós falamos hoje? Se você que está assistindo essa live aí depois, no YouTube ou aqui no Instagram, tá? Pode deixar também os seus comentários aí abaixo, ou nos trazer algum questionamento no nosso privado. Fiquem à vontade para isso, tá bom? Gente, vá por mim. Você que quer ser um pai, uma mãe, educadora, que traga os seus filhos para o contexto do seu lar, vai por mim. Você vai amar ser protagonista na educação dos seus filhos, tá bom? E é maravilhoso, é um estilo de vida maravilhoso. Bom, não há perguntas? Para quem está entrando agora, nós estamos justamente finalizando esse assunto do Trivium e a educação clássica. Mas sejam bem-vindos para assistir essa live que vai ficar aí fixada no nosso perfil do Instagram, tá? Quem está nos visitando pela primeira vez, nós agradecemos. Quero agradecer a presença da Noar também. Seja bem-vinda, minha amada. Que Deus abençoe. Obrigada por estar aqui com a gente, tá, pessoal? E também se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Laboratório Homeschooling, e estejam à vontade também para trazer aí algum assunto dentro dessa questão da educação em casa, para a gente estar compartilhando junto com vocês aquilo que a gente puder trazer e somar na sua vida, tá? É isso, sem perguntas nesse momento, a gente vai finalizando por aqui. Muito grata, tá? Minha família muito grata, eu, meu esposo, por ter você caminhando com a gente. Que Deus abençoe de modo maravilhoso a sua casa, o seu lar, os seus filhos, a sua família, tá bom? Deus abençoe, obrigado, Reza Go 2212, que entrou aí com a gente agora também, tá? Lembrando que essa live vai ficar fixada, então fique à vontade para assistir depois. Deus abençoe, até mais, gratidão.